Hey, what's up, galera? Bem-vindo, bem-vindo ao segundo episódio número 2 do Brasil America Consulting Podcast. Eu sou o Célio Ramos. Meu nome é Rodrigo Barcelos. E aqui é onde nós viremos toda semana para falar sobre saúde, estilo de vida, investimento e principalmente sobre consórcio. Nós esperamos que vocês gostem do conteúdo. Como sempre, se vocês gostarem, por favor, não deixem de dar uma curtida e também se inscrevam no canal para que você não perca os próximos episódios, ok? E aí, Rodrigo, hoje nós vamos, como sempre, estamos trazendo informações, né? Informações sobre consórcio e compartilhando a oportunidade que existe principalmente para brasileiros morando fora do Brasil, nos Estados Unidos, que estão buscando investir no Brasil, né? Qual é o conteúdo de hoje? O que nós vamos estar compartilhando com a plateia aí? Isso, exatamente. A gente começou falando sobre a oportunidade, né? Até porque o pessoal que vai morar fora do Brasil, ele tem um poder de moeda mais forte do que da moeda natal. Então, isso é uma grande vantagem para estar investindo. E o consórcio, sem dúvida, é um excelente produto para isso, para estar dentro da carteira de investimento. Então, a gente tratou um pouco disso no primeiro episódio, e agora nos próximos episódios a gente vai destrinchar um pouco sobre esse produto, realmente descrever como funciona, o que eu preciso saber para adquirir meu consórcio. Consórcio é um produto que eu compro com qual empresa ou quais empresas, qual que é o diferencial que eu tenho que buscar. Então esse é um ponto que a gente vai trazer hoje no podcast. E um segundo ponto que eu acredito é diferenciar qual que é o produto que concorre com o consórcio. Por que o consórcio é o melhor produto hoje no mercado? E principalmente se tratando na parte do investimento, que é o nosso foco principal, né? Legal. É importante, informação. A maioria das pessoas... É importante ter informação, né? Porque hoje em dia... Informação, eu sempre gosto de dizer que informação está disponível, né? Todos nós temos esses aparelhos, telefone, com acesso à internet e com acesso à informação ao mundo. Se não tiver em português, tem em inglês. Se não tiver em inglês, tem em japonês. E o pessoal fala, mas se tiver em japonês, como é que eu tenho acesso? Faz a tradução, Google Translate. Acha um texto lá, mesmo que você não sabe o que significa, copia, cola e você consegue achar a informação. Essa na pior das hipóteses. Mas mesmo assim, com muita informação, tendo acesso à informação, várias pessoas, eles congelam quando chega a hora de investir, de tomar uma decisão. E é por quê? Normalmente é porque falta de confiança, falta de certeza no produto, com quem eles estão trabalhando e na informação que eles receberam, né? No conhecimento deles que eles têm com relação ao produto. Então, essa é a intenção, esse é o propósito do Brasil America Consulting Podcast. Trazer informação para ter uma conversa ao redor do consórcio como opção de investimento para que todos aqueles no Brasil, fora do Brasil, com o consórcio Servopa ou outras administradoras tenham informação e possam tomar uma decisão bem informada assim, quando eles estiverem preparados. Exatamente. Essa que é a ideia, né? Buscar de informação para daí sim entender que o produto pode caber na carteira, pode fazer parte para que a pessoa tenha rentabilidade, realize sonhos, compre bens, enfim, aumente patrimônio, né? Legal. Então eu vou deixar com você. O Rodrigo é o nosso gestor, especialista em consórcio, né? Ele está no Brasil, eu estou aqui nos Estados Unidos. Nós estamos trabalhando junto com relação a isso para trazer essa oportunidade para brasileiros aqui nos Estados Unidos. Então eu deixo contigo, Rodrigo, para fazer essa apresentação e trazer informação aqui nesse episódio. Vamos lá. Perfeito, pode deixar comigo. E o bacana é o seguinte, né? Como a gente está conversando, como especialista, é legal que você faça perguntas se ficarem dúvidas, que serão as dúvidas que vocês que estão nos assistindo possam vir a ter, né? E a gente vai exemplificando cada uma delas. Então, quando a gente fala em consórcio, acho que o primeiro ponto, assim, a gente está trazendo para vocês como algo de investimento, né? Mas o primeiro ponto é entender o que é esse tal de consórcio, o que é esse produto. Eu só ouvi falar, é uma ferramenta que serve para quê, o que eu posso fazer com esse produto. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o produto consórcio. O consórcio, ele é uma ferramenta de aquisição de bem, então sejam eles móveis,
carro, moto, caminhão, jet ski, barco, parte náutica e aeronáutica, inclusive, de aeronaves, né? E parte de imobiliário, onde pode comprar qualquer tipo de imóvel, construir, reformar, e ainda entra a categoria de serviço. Então, onde pode comprar viagem, fazer festa, cirurgia plástica, enfim. O consórcio é um produto de aquisição. Só que uma palavra que se encaixa muito com o produto consórcio é planejamento. Então, você planeja a aquisição do teu bem, certo? E esse produto, ele é fiscalizado, existem várias administradoras que comercializam ele, mas ele tem toda uma fiscalização do Banco Central hoje, quem faz audição e fiscalização do produto. E aqui no Brasil tem uma associação, a ABAC, que é a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio, que vai regular cada empresa, então, para realmente determinar como que vai funcionar o consórcio em si, certo? Então, o produto, ele é para aquisição, a pessoa, ela vai, o primeiro passo, entendendo que o produto cabe para adquirir algum bem, dentro de seu planejamento, ela vai escolher, determinar qual empresa que ela vai determinar que cuide, né, que administre esse bem para ela. Então, esse seria um segundo ponto. Hoje no Brasil nós temos diversas administradoras e esse é um ponto muito importante que o cliente do consórcio, ele tem que vir a buscar. Porque o produto, sim, ele é um produto sério, ele é um produto que todo mundo deveria ter hoje na carteira, pelo leque de possibilidades que ele traz, só que as pessoas têm que cuidar para estar numa empresa séria que consiga entregar o bem que promete, né? Entregar o produto que promete. E hoje no Brasil existem algumas administradoras e essas, para saber que é uma empresa séria, têm que estarem cadastradas na ABAC hoje, na Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio. Como eu falei no primeiro episódio, nós trabalhamos hoje com algumas administradoras, o leque é grande aqui. Nosso carro-chefe, sempre vou falar, é o consórcio Servopa. Então, o que o cliente ele tem que avaliar quando se fala em questão de empresa? Veja nome. Eu acho que ouviu falar de algum consórcio, o consórcio ABC. Hoje a gente tem muita informação, como a gente disse na introdução do grupo, então cabe uma pesquisa, cabe olhar CNPJ, aqui a gente usa uma coisa aqui no Brasil que se chama Reclame Aqui, ali tem muita reclamação, entender o que a empresa oferece, se a empresa é uma empresa séria, é legítima, né? Então esse seria um segundo ponto. Então entender o produto, entender a empresa, tá, Rodrigo, o que vai diferenciar de empresa para empresa? Se o produto é o mesmo, como que eu vou escolher essa empresa? Aí entram as características do produto consórcio. Então, o que é o consórcio em si? O consórcio ele é um grupo, um grupo formado de pessoas, né? Onde a pessoa, depois que ela escolhe o bem que ela quer comprar, eu vou usar de exemplo, quero comprar um imóvel. Ela escolheu o que é uma carta de imóvel, ela entra nesse grupo e vai pagar parcelas mensais. Então, essa administradora recolhe esse recurso e realiza contemplações. Essas contemplações, elas podem acontecer de 3 formas. Sorteio, lance com recurso próprio ou lance da própria carta. Então, aqui entra o ponto para a gente escolher a empresa que a gente quer entrar. Primeiro ponto, sorteio. Sorteio é obrigação pelo Banco Central, toda administradora vai ter que fazer. Todos os meses. O que vai diferenciar a empresa para a empresa? Então vai sair uma pessoa sendo contemplada, certo? O que eu vou ter de diferencial? Número de participantes por grupo. Hoje nós temos administradoras que têm 1.000 pessoas por grupo, 2.000 pessoas por grupo, 5, 10, enfim. Então isso sim é um diferencial. Uma empresa sólida que tenha grupos formados com um pouco menor número de participantes, a pessoa já vai ter um diferencial, chance maior de contemplação, através do sorteio. Isso é um primeiro ponto. E por muito tempo, algumas administradoras ainda praticam esse ponto, o resultado do sorteio ele era feito internamente. Isso não é regulamentado pelo Banco Central, mas algumas administradoras escolheram, para se tornar uma coisa de maior credibilidade, utilizar-se do resultado da Loteria Federal. Hoje aqui no Brasil, todo mundo conhece, né, o sorteio que existe nas loterias federais. Eles acontecem todos os meses, então as administradoras que a gente trabalha,
elas pegam o extrato da Loteria Federal, o prêmio que ganhou na loteria, e usam esse número para contemplação. Então aí está um outro diferencial que o cliente tem que buscar, né? Então esse seria um primeiro ponto. Antes de tratar dos lances, uma coisa que se fala muito, tá? Por que escolher o consórcio? Se eu estou querendo adquirir um bem, né? Por que eu vou para o consórcio e não pego um empréstimo ou um financiamento? Então, o consórcio ele é uma ferramenta para, primeiro, fugir de juros abusivos. Hoje no Brasil, qualquer ferramenta de aquisição hoje é muito cara, né? O financiamento ele é um produto muito bom, mas você tem juros muito altos, então na hora de comprar um bem, você vai acabar pagando 2, 3 vezes o valor do bem. Então a grande vantagem do consórcio é que ele não tem juros, ele não tem nenhum tipo de juros incidido no valor das parcelas. A única coisa que é cobrado hoje é uma taxa de administração. E então aí é um segundo ponto que vai diferenciar as administradoras. O mais importante, não digo que não é o mais importante, mas sim, vai pesar no bolso do cliente, então ele tem que analisar isso, né? Então hoje cada administradora, isso também não é regulado pelo Banco Central, mas cada administradora vai praticar um valor de taxa de administração, que nada mais é que o valor que a administradora cobra para cuidar do teu recurso, para cuidar do teu bem. Garantir que todos os meses o cliente que for contemplado vai ter acesso ao crédito, garantir que o teu crédito vai ter valorização. Então, essa é uma vantagem, né, do consórcio, ele te dá poder de compra. Se a gente for ver um consórcio iniciado hoje, março de 2023, daqui um ano, independente do bem que eu for comprar, se for carro, se for imóvel, ele tem incidência da inflação, ele vai sofrer uma valorização. Então, a administradora tem que garantir que você vai ter poder de compra. Então, isso está tudo embutido ali na taxa de administração dentro da empresa, né? E um terceiro ponto que o cliente tem que avaliar é a estratégia que ele vai querer utilizar para adquirir aquele bem. Então, como eu disse, o consórcio ele é uma ferramenta de planejamento. Então, você vai pensar, tá, Rodrigo, eu estou planejando, quero comprar meu imóvel, mas eu não quero que esse imóvel, que eu demore para ter acesso a esse recurso. Qual que é a média de contemplação? Então, a gente vai entender, o cliente tem que entender qual estratégia se encaixa para ele. Então, primeiro ponto, o consórcio pode ser contemplado por sorteio, como eu disse. Tem como prometer prazo no sorteio? Nunca. A gente não pode prometer, a gente trabalha com estatística, né? Hoje, num consórcio de 20 anos, por exemplo, média de contemplação no sorteio, a gente trabalha 2 a 5 anos. Só que daí, quando o cliente quer entrar em estratégia de grupo, a gente vai trabalhar lances. Então, que nada mais é que uma antecipação de parcela, né? O cliente ele tem um recurso guardado, ele quer ofertar um valor de lance, ele vai ofertar uma antecipação de parcelas. Sim. O que ele tem que avaliar isso em cada administradora? Pedir para a pessoa que está ofertando, pedir para o consultor que está ofertando aquela cota, para olhar o histórico dos grupos, olhar o histórico dos últimos meses, porque a gente tem acesso e consegue ver qual o percentual de lance que tem saído. Aí sim a pessoa pode se utilizar disso como estratégia, né, e saber, daqui 2 anos, daqui 3 anos eu vou ter esse montante, consigo ofertar como lance e retirar esse crédito. Então esse é um grande diferencial. Na verdade hoje aqui na empresa nós temos algumas administradoras para oferecer para os nossos clientes, porque cada uma se comporta de uma maneira. Eu tenho administradoras hoje com lances de 60%, para contemplar o crédito, mas eu tenho administradoras com lance de 30%, 25%. Então, isso tudo tem que ser analisado pelo cliente. Lógico, como que ele vai ter acesso? Através da consultoria da pessoa que está vendendo o crédito para ele, né? Então, esse é um ponto muito importante, entender a estratégia. E um terceiro ponto, a gente vai falar muito aqui no podcast sobre vida financeira, né, sobre parte de investimento. Então, o terceiro ponto, o último ponto, o mais importante de todos, depois de ter visto cada um deles, é analisar a parcela. Porque o cliente, não adianta ele escolher o bem que ele quer comprar, o valor do bem que ele quer comprar, a melhor administradora, o melhor grupo, mas daí, quando for para pagar a parcela, não ter esse poder, não conseguir tirar do orçamento todos os meses ali o valor de parcela. Porque hoje,
o mais importante no consórcio é o pagamento da parcela em dia, porque o cliente que não paga, não tem juros para ele antes de contemplação. Como eu disse, consórcio é uma ferramenta de planejamento, ele não vai pagar juro nenhum. Mas se ele não paga ou paga em atraso, ele não vai participar nem de sorteio e de nenhuma das assembleias de lances. Então, esse é o ponto mais importante. Verificar se o valor da parcela que ele está contratando cabe no orçamento. Então, para isso, tem que ter um bom planejamento financeiro e, através de uma boa consultoria, a gente consegue, sim, mostrar para o cliente qual que é o melhor caminho que ele deve tomar, né? Então, o consórcio, ele parece, sim, uma ferramenta complexa, mas ele é muito simples e eu digo que muito necessária, né? Para a gente conseguir aumentar patrimônio, adquirir bens e realizar sonhos, sem dúvidas. Com certeza. Não, o consórcio eu, como morando aqui nos Estados Unidos, eu vejo bastante a diferença de taxas de juros, né? No mercado americano e no mercado sul-americano, né? Mas principalmente no mercado brasileiro. Você sabe que os juros são altos, uma opção de empréstimo e financiamento no Brasil aí, a pessoa que toma a decisão de investir ou entrar numa opção de investimento optando pelo financiamento, pode ser que você tenha acesso àquele capital imediatamente, mas esse capital está te custando e vai te custar muito no longo prazo, né? E nós sabemos que realmente tem várias pessoas que essa é a opção para eles. Eles não têm outra opção senão ter acesso ao capital imediatamente. Se essa é a questão, nós, sinceramente, claramente, consórcio não vai ser uma opção para eles, não é a opção para eles, porque consórcio é igual a planejamento, né? Uma opção inteligente, uma opção sensata para quê? Para planejar o seu investimento, planejar a sua compra, para planejar qualquer que seja o seu empreendimento no futuro, né? Num futuro médio, num futuro próximo, num futuro longo, qualquer que seja o seu, como se diz, o seu goal, né? O seu goal financeiro. Então, Rodrigo, rapidinho, você deu bastante informação, as informações são muito boas. Vamos recapitular um pouquinho, só falando primeiro do ponto número 1, número 2, número 3. Eu acho que você cobriu, eu posso ser que eu esteja enganado, mas eu acho que você cobriu 4 pontos. Então vamos recapitular um pouquinho, vamos falar um pouquinho do ponto número 1, e eu quero ter uma discussão pequena, não uma discussão curta de cada um dos pontos. Então, ponto número 1, vamos fazer uma recapitulada. Perfeito. Então, primeiro ponto, entender o produto, né? Entender o que é o consórcio. Saber que é uma ferramenta de aquisição, saber o que eu quero comprar, se é um imóvel, se é um automóvel, se é um serviço que eu quero adquirir. Então, entender realmente como funciona esse produto. Esse é o primeiro ponto. Para saber se aquilo se encaixa para ele. Porque é bem a palavra que você falou, planejamento. Isso. O cliente tem que entender isso. Eu tenho muito cliente que vem para mim e fala: Rodrigo, beleza, eu quero o consórcio porque eu vi que o consórcio é muito barato, comparado a qualquer outro produto financeiro aqui no Brasil, só que eu quero comprar mês que vem. Eu quero mês que vem. Então ele vem com pressa. Mas consórcio e pressa não combinam, não são duas coisas que combinam. Então ele é um planejamento. Só que no fim das contas, a gente conversando com o cliente, a gente entende o cenário e mostra para ele o cenário que ele está naquele momento, né? Aí sim ele consegue entender. Então, entender a ferramenta, esse seria um primeiro ponto. É bem importante que se entenda isso, ter essa clareza do começo, né? Que consórcio é uma opção para planejamento, não é acesso a capital imediato. Se você precisa acesso a capital imediato, pode ser que o consórcio não seja, com certeza o consórcio não vai ser uma opção para você, porque esse não é o produto, não é desenhado, não foi criado com esse goal em mente, né? O goal do consórcio é para planejamento, uma opção como se diz, uma opção barata, uma opção eficaz, assim, de investimento a médio e longo prazo, né? Nós estamos falando uma carteira de crédito hoje com consórcio, estamos falando 20 anos, né? Exato. E um financiamento,
no máximo 20 anos, né? No máximo 20 anos. O financiamento de uma propriedade, o financiamento de uma casa no Brasil, o que não é diferente aqui nos Estados Unidos, são 30, 35 anos, né? Exato. E com as taxas de juros que são aplicadas hoje nesses tipos de financiamentos, principalmente no Brasil, você vai pagar muito, vai te custar caro. Né? Mas para aquelas pessoas que não, realmente, se você achou a casa dos seus sonhos e tomou uma decisão e é isso que você quer agora, com certeza financiamento é uma opção, mas eu acho que é importante que você saiba que é uma opção que vai te custar no longo prazo. Mas para aqueles que, não, eu tenho ainda a casa do meu sonho, mas ainda está aqui, né? Está na minha mente, está na imaginação, ainda não tá manifestada materialmente. O consórcio é uma opção muito inteligente para que você comece a investir agora. Porque, como o Rodrigo explicou, 20 anos, mas baseado em estatísticas, nos próximos de 2 a 5 anos, existem várias opções, não várias opções, mas existe a possibilidade, a probabilidade de você ser contemplado. E aí sim, nesse período, ter acesso à sua carta de crédito e conseguir investir no seu projeto, né? Que nesse exemplo que eu estou dando é a sua casa, né? A casa própria ou um empreendimento, qualquer que seja o projeto. Então o primeiro ponto, confiança no produto, né? E uma coisa também que eu quero dizer com relação a isso, a confiança no produto, no consórcio, quer dizer, o ponto que eu ia fazer é com relação ao segundo ponto. Então eu vou te pedir para que você vá para o segundo ponto, Rodrigo. Qual que é o segundo ponto que você fez? Perfeito. Então, o segundo ponto é entender qual a melhor empresa, né, para se encaixar dentro dessa estratégia. Sim. Eu só queria reforçar, só para a gente não voltar tanto, mas falando do primeiro ponto de entender o produto, né? É de muita importância que quando você estiver entendendo o produto e entender se encaixa, que você tenha o auxílio de um consultor. Porque eu penso o seguinte, um médico hoje, né? Quando você tem alguma doença, estou com uma dor de cabeça, a gente acha que a gente pode resolver tomando um remédio. Eu vou pegar um remédio e vou tomar o remédio para dor de cabeça. E passa um tempo e a dor não passa, e quando você vai ver, podia ser um problema completamente diferente, alguma coisa mais grave. Então o papel é do médico fazer exames e te falar, essa é a melhor opção. Então entregue o teu projeto hoje, o teu sonho, na mão de um consultor. Qual que é o trabalho do consultor? Fazer conta. Hoje muita gente não sabe, infelizmente, não sabe ou não quer fazer conta. Eles olham só o que cabe no bolso. O financiamento, essa parcela eu aguento, ok. Aí ele faz uma dívida de 35 anos e acaba pagando um valor absurdo, né? Exatamente. Então essa é muito importante. É fazer o cálculo, então, né? É fazer o cálculo. Exato. Aqui eu trabalho aqui nos Estados Unidos, o Rodrigo sabe disso muito bem, eu trabalho aqui nos Estados Unidos como um gerente geral de uma financiadora, né? Uma financiadora de crédito para uma concessionária de carros usados. Nós temos 3 lojas aqui em Gainesville, Florida, e é isso que nós fazemos muito. Nós fazemos o que eles chamam em inglês the underwriting. Underwriting é esse cálculo. Nós sentamos com o nosso cliente, nós vemos qual que é a renda deles, quais são as despesas com aluguel, compra, todas as despesas mensais que esses clientes têm para poder calcular a parcela, para ver se eles vão poder realmente pagar, não tem condições de pagar por esse patrimônio, né? Que é um veículo, que nós vendemos veículos usados, mas 2017, 2018, 2019, 2020 são com poucas milhas, né? Que não são 0 quilômetros, mas não são velhos veículos, né? Então, underwriting, que é esse cálculo, é muito importante, E também outro ponto que eu acho que é bem importante relacionado com o que você acabou de falar é a questão de trabalhar com um profissional. Mais e mais hoje em dia, eu acho que aí no Brasil, no mundo todo, né, tem esse conceito de coach, treinador, né? Um coach, um business coach, um fitness coach. Então é importante para que todos nós pensamos numa pessoa que vai trabalhar como
finance coach, um administrador financeiro, uma pessoa que realmente, dia sim, dia não, todos os dias está envolvido nesse mundo, né? Nesse mundo de cálculo, nesse mundo de investimento. Para quê? Para ajudar aquela pessoa que talvez essa não seja a especialidade dela, né? De fazer os cálculos, ver qual que é a melhor opção para mim. É importante realmente desenvolver essa mentalidade. Não, eu preciso de um coach, eu preciso de um gestor, eu preciso de um consultor para me ajudar a realizar esse sonho. É algo que nós entendemos bem com relação a fitness, né, com relação a perder peso, com relação a outros aspectos da nossa vida, mas eu acho que é importante que essa realização, esse entendimento também seja entendido com relação à nossa vida financeira, que, para ser bem sincero, é um dos aspectos mais importantes da nossa vida, né? Principalmente quanto o tempo passa, a gente começa a envelhecer e nós temos que nos preparar para a aposentadoria. Não dá para se depender no fundo de garantia, não dá para se depender no Social Security, como eles falam aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos. Então, esse é um ponto muito importante. Exato. Isso é uma coisa que a gente lida bastante aqui, né? Tentar ensinar o cliente para que ele entenda que ele precisa dessa ajuda, porque eu escutei muito dos meus pais, avós, do meu dinheiro cuido eu. Eu sei o que eu faço. Exatamente. Mas a gente está conseguindo, está passando. Mas então, o segundo ponto, né? O segundo ponto, quando a gente fala, então, como que eu vou escolher o meu consórcio? O segundo ponto é a empresa, como eu tinha falado. Então, hoje, no Brasil, existe um leque de empresas. Empresas que são apenas virtuais, empresas que têm loja física no meu estado, ou pode ser uma loja física em outro lugar. O consultor, ele me atende, ele faz reunião, ele vem até mim. Então, entender qual é a empresa, o que a empresa tem, a empresa entrega o produto, esse seria um segundo ponto, né? Exatamente. E esse também é um ponto muito importante. Por quê? Eu não sei se você ouviu aí, nós falamos sobre isso, você me perguntou, Rodrigo, aqui nos Estados Unidos, eles estão tendo problema no mercado financeiro, né? Tem alguns bancos assim tendo problemas, tem problemas de liquidity, né? Eles não tendo mais pessoas que têm contas no banco estão indo para pedir o dinheiro deles e o banco não tem fundos para poder garantir aquele dinheiro, né? Porque esse realmente, numa maneira simples, é isso que está acontecendo agora. As pessoas que têm conta nesses bancos, o SVB, o SVB e o Signature Bank. O que aconteceu? Pessoas que têm conta nesses bancos e não são pessoas, são também pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? Eles estão indo no banco e estão querendo sacar o dinheiro. E muitos foram ao mesmo tempo e o banco não tinha fundos. Não conseguia honrar aqueles pedidos de saque, né? E aí o governo norte-americano teve que intervir, essa é uma palavra? Teve que intervir para manter estabilidade no mercado financeiro, né? Mas por que eu estou dando isso como exemplo? Esses bancos são bancos novos, apesar que bancos antigos também tiveram esse problema, né? Mas esses bancos são bancos mais novos que trabalharam com startups, com startup companies aqui nos Estados Unidos. E com relação ao consórcio, é importante, como o Rodrigo está falando, pensar na administradora. Qual é a credibilidade da administradora? Quantos anos a administradora está estabelecida no mercado de consórcio, né? A administradora está ou não está associada com a ABAC, que é a Associação de Administradores de Consórcios lá no Brasil? Todas essas perguntas, as respostas têm que ser sim, afirmativas. Porque se você não tiver, esse é um red flag, como eles falam. É uma bandeira vermelha, né? Esse é um ponto de, ok, vou esperar um pouquinho, deixa eu achar uma opção melhor. Por quê? Porque isso é realidade. A questão de garantia, uma companhia que pode estar na melhor posição de garantir o seu investimento é algo muito importante. E nós sabemos que a concessionária Servopa está no mercado há mais de 60 anos, né? Garantindo milhões e milhões de cartas que foram contempladas e milhões de indivíduos, né? Indivíduos físicos e jurídicos que estão investindo no consórcio como uma opção de crédito. E mais um ponto importante também que eu quero fazer aqui é
para aqueles que não estão no Brasil. E o Rodrigo acabou de falar que é importante para aqueles que estão no Brasil, né? Perguntar, a concessionária tem um escritório para que eu possa ir, falar com o meu gestor e não realmente ver que eles não têm uma companhia legítima. Para aqueles que não estão no Brasil, você não vai ter essa oportunidade. Não vai ter que estar falando com alguém no telefone. Então é importante que você pergunte quem são essas pessoas que estão me oferecendo essa opção, né? Eles estão criando conteúdo, eles têm telefones, têm um website, tá tudo linkado perfeitamente, tá mostrando pelo conteúdo que eles estão criando e colocando na internet e pela infraestrutura online. Dá para eu ver que realmente esses são autorizados, consultor autorizados da concessionária que eu escolhi. Isso é algo muito importante. Eles têm que estar disponível e você tem que ter certeza que não, realmente esses são consultores autorizados. Essa é uma administradora legítima como se diz, com história, né? Com história de sucesso, com história de sucesso e realizações no Brasil e em todas as regiões onde elas operam. Exato, exatamente. E hoje, né, a maioria das administradoras, a venda da carta, ela é feita por representantes. Então, consultores fora da administradora. Sim. Então, é de extrema importância que a pessoa pergunte. Fala, ó, você está me atendendo, como que eu faço para confirmar com a administradora que você é realmente um representante? Exatamente. Porque a gente está falando de parcela, principalmente para o pessoal que está fora do Brasil. É $50, $100 que eu estou investindo, $500, mas não é só essa parcela que você está investindo. Você está comprando um crédito de R$500 mil, R$1 milhão. Então você tem que ter ciência e certeza da credibilidade, da legitimidade da empresa que você está investindo, né? Exatamente. Então é perguntar, é ligar na empresa, então ter tudo isso de informação, tudo isso bem certinho. Sim, com certeza. E o próximo? O terceiro ponto, eu acho que até esse ponto seria a estratégia de utilizar, né? A gente pode colocar num terceiro episódio, batendo exatamente todas as estratégias dentro do consórcio para contemplação. Porque, via de regra, consórcio é planejamento. Só que existem, sim, várias maneiras da gente antecipar essa contemplação, contemplar o cliente mais rápido. Sim. Eu posso trazer, a gente vai inclusive aqui no podcast trazer alguns exemplos, alguns cases de sucesso que a gente teve aqui no escritório, de clientes que chegaram, eu quero adquirir tal bem e eu possuo tanto de entrada, eu consigo tanto de parcela. A gente fez o planejamento, questão de 2 meses ele foi contemplado. Então, quando a gente fala de um consórcio, a gente fala de planejamento 2 a 5 anos para contemplação. Mas se o cliente vem com estratégia, a gente entende o projeto dele, entende o momento que ele se encontra, a gente desenha uma estratégia e coloca isso em prática, a gente consegue sim antecipar a realização desse sonho, né? Então, aí que cabe a importância de ter uma estratégia e ter um consultor por trás para conseguir auxiliar, né? Legal, exatamente. É tudo isso que nós estamos falando, tudo se conecta, né? Exato. Entendendo o produto, entendendo a administradora e ter uma estratégia com um gestor, com um consultor que realmente conhece o mercado, conhece a administradora, conhece os grupos e sabe o que é possível e qual o período, né, que nós podemos assim projetar, né, o ganho, o acesso a receita, né? O acesso ao capital, não a receita, o acesso ao capital. Exato, exatamente. E o quarto ponto, né? O mais importante, eu vejo como de extrema importância, é o valor da parcela. Então a gente chama isso de trazer o cliente para a realidade, não a minha realidade, mas a realidade dele, a realidade do cliente. Então, eu já tive clientes que falaram, Rodrigo, eu quero comprar um imóvel, meu imóvel ele custa R$500 mil e eu aguento uma parcela de R$720. Então, eu sempre falo para o cliente, vamos pensar o seguinte, hoje, R$500 mil, vamos pegar um prazo ali de 200 meses. Se eu pegar aqui... deixa eu pegar aqui só para fazer exatamente. Então, vou pegar ali R$500 mil.
Beleza, quero comprar um imóvel de 500 mil, vou fazer num prazo, vamos fazer o prazo máximo, 240 meses. Se eu apenas dividir 500 mil reais por 240, dá 2.080 reais. Isso sem juros. A gente está falando de uma média aí de 400 dólares, 350 dólares. Ah, ok, eu consigo investir 350 dólares. O que o cliente tem que entender? Esta é uma realidade para ele, ele aguenta 750 reais de parcela. Então, a parcela de um crédito de 500 mil é o triplo desse valor. Ele tem que entender que ele vai demorar, se ele guardar 750, 60 anos para conseguir esse crédito. Então, a gente trabalha muito com alinhamento de expectativa, né? Então, trazer, infelizmente, esse valor, você não consegue num financiamento, você não consegue no próprio consórcio. Só que não significa que ele não vai conseguir comprar um imóvel de 500 mil reais. O consórcio ele pode ser aquele trampolim, aquele aumento de patrimônio. Então vai ser o começo, né? Ele começar naquilo. Exatamente. E às vezes eu tenho cliente que é o contrário. Às vezes ele tem um poder de compra de 2 mil reais mensais, mas eu quero um imóvel de 200 mil. E a gente não tira aquele sonho dele, porque o sonho dele é um imóvel de 200 mil. Mas a gente mostra que com o mesmo valor de parcela, ele vai sim conseguir comprar aquele imóvel, mas ele vai conseguir fazer um investimento. Ele vai conseguir comprar um outro imóvel e colocar para alugar, por exemplo, comprar um terreno, fazer uma reforma no imóvel dos sonhos dele. Então, aumentar o leque de possibilidades. Então, a ideia é realmente essa: alinhamento de expectativa, trazer o cliente para a realidade e mostrar para ele, através da consultoria, qual que é o valor que vai caber no bolso dele, né? Qual que vai ser a parcela que vai caber, para que o consórcio ele veja assim como um investimento e não como um peso, né? No seu orçamento ali. Exatamente. Isso é muito importante. Como eu falei, underwriting. E esse é o papel do gestor, né? Esse é o papel do consultor. Realmente ter essa conversa com o cliente. E fazer um planejamento é algo que é sustentável, né, para que você possa realizar o seu sonho. E o consórcio, como você acabou de falar, é uma possibilidade, tem várias possibilidades, que pode ser um trampolim, assim, que nós não vamos chegar no primeiro consórcio, na primeira carta, mas essa primeira carta vai nos dar a oportunidade de continuar nos movendo na direção de realizar esse sonho total, que é a compra de um patrimônio de 500 mil reais ou 1 milhão de reais, ou o que quer que seja. Uma outra coisa que eu fico muito empolgado, e essa foi a razão que nós começamos o Brasil América Consulting, é a oportunidade que existe para brasileiros morando nos Estados Unidos. Porque hoje a realidade é a seguinte: como a economia americana nos dá a possibilidade, abre um mundo assim que não existe na economia brasileira, que não existe na economia sul-americana, que não existe em várias outras economias no mundo, ao redor do mundo, né? Por quê? Porque diga o que quiser dizer da economia norte-americana, mas ainda é uma economia forte. E eu sempre uso o exemplo de um lavador de prato, né? Eu estou aqui nos Estados Unidos há 20 anos, trabalhei como um lavador de prato no restaurante, lavando prato. Indo para a escola, mas lavando prato, né? Estudando, investindo no meu futuro, mas lavando prato. E como um dishwasher, como eles falam, um dishwasher, trabalhando 5, 6 vezes por dia, fazendo 12 dólares por hora, eu conseguia pagar um aluguel, pagar as minhas contas, eletricidade, internet, e ainda assim guardar um dinheirinho. Aqui nos Estados Unidos, e morava num apartamento, num complexo, né, um complexo americano, um apartamento assim, acho que eu vou dizer assim, de classe média baixa, né? Não era um apartamento assim, classe A, mas também não era apartamento na favela, né? Um apartamentinho assim numa área legal, com piscina, com uma academia, sabe como é que é? Muito confortável, né? Tinha o meu roommate. Roommate é a pessoa que divide o apartamento contigo, né? Eles têm o quarto deles, eu tinha o meu quarto. Os 2 quartos, ele tem o quarto dele com banheiro, eu tenho o meu quarto com banheiro, né? Esse é um conceito que é parte da vida americana. Todas as pessoas o pessoal, a adolescência que cresce e vão morar fora da casa dos pais, normalmente eles moram com um roommate. Eles alugam ou compram, normalmente alugam um apartamento ou uma casa com uma outra pessoa.
E a economia americana permite que uma pessoa que trabalha numa indústria assim, que aí no Brasil seria considerado pobreza, abaixo da linha de pobreza. Se o cara está trabalhando de lavador de prato num restaurante, você tá em problema financeiramente. É ou não é verdade? Aqui, você tem uma opção. Nós sabemos que vários brasileiros vêm para os Estados Unidos porque eles estão procurando uma vida melhor, né? Estão querendo ganhar um pouco mais de dinheiro, guardar um dinheiro deles para um dia, mais cedo ou mais tarde, poder investir no Brasil e voltar para a pátria amada, né? Viver no Brasil e se aposentar no Brasil. E o consórcio, com certeza, é uma ferramenta de planejamento que como é que se diz? Match. Que cabe perfeitamente com esse plano. Com esse plano de planejamento. Por quê? Porque R$150, $150 ou $200 por mês, que não é uma parcela muito grande para ninguém aqui nos Estados Unidos. Aluguel, para você ter uma ideia, em várias cidades, eu moro na Flórida, então o aluguel aqui, o custo de vida aqui é um pouco mais baixo, né? Mas aluguel aqui é normalmente de $1.600 a $2.200 por mês. Então, qualquer pessoa está pagando um aluguel numa casa com 2 quartos, cozinha, banheiro, você está pagando $1.500, de $1.500 a $2.000 por mês, né? Imagine brasileiros que vêm aqui e moram com amigos, né? Eles estão pagando $500, $300 por mês, porque eles pagam só pelo quarto deles, aquela coisa toda. Eu sei, porque essa foi a vida que eu vivi, a vida que eu estou vivendo hoje, que a possibilidade da pessoa ter a condição financeira de pagar uma parcela de consórcio aí no Brasil para uma carta de crédito de R$1 milhão é real. Não é um sonho, não é um negócio que, não, nossa senhora, isso nunca vai ser possível para mim. No Brasil é difícil, né? Porque no Brasil, uma carta de crédito para R$1 milhão, quanto seria em reais, Rodrigo, hoje? A gente está falando de R$2.600 para iniciar um crédito de R$1 milhão aqui no Brasil. R$2.600 por mês, né? Se você pegar R$2.600, vamos fazer junto a conta aqui, eu vou fazer aqui aqui agora mesmo na calculadora. R$2.600, né? Se você pegar R$2.600 e dividir por 5,35 o dólar hoje? Exato, é 5,30, pode colocar. 5,30, vamos fazer 5,30. Dividindo por 5,30, isso são $490 por mês. Agora, exato, eu sei, porque, por mais uma vez, é a vida que eu vivi e estou vivendo aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos. Eu sei que $490 por mês, para a pessoa que está comprometida e está fazendo um plano, é possível. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Não é algo que é fácil, né? Dependendo do seu trabalho, pode ser que você tenha que fazer o cálculo. Por isso que é importante se falar com o consultor, falar com o gestor, para fazer esse cálculo e ter certeza que realmente você vai poder ter o poder de compra, né? Poder pagar a sua parcela por aquele período. Mas eu sei que aqui nos Estados Unidos, para brasileiros que trabalham aqui, $490 por mês para uma carta de crédito de R$1 milhão. Imagine ser sorteado numa carta de crédito de R$1 milhão em 5 anos. Isso vai mudar a vida de uma pessoa. Assim, fundamentalmente vai mudar a vida financeira de uma pessoa, porque em 5 anos pode ser, eu não estou falando que você garantido vai receber em 5 anos, não, na média, né? Nós estamos falando de 3 a 5 anos, pode ser que seja 8 anos, né? Mas imagine em 5, 6, 7 anos trabalhando e investindo, você foi contemplado e agora tem acesso a uma carta de crédito de R$1 milhão, que mesmo para aqueles que não estejam prontos a voltar para o Brasil e poder aplicar aquele dinheiro numa propriedade, num empreendimento, você pode continuar trabalhando com o seu gestor para usar aquele dinheiro como para continuar uma forma de investimento. Porque esse dinheiro foi muito valorizado no Brasil, no mercado de financiamento, no mercado de empréstimo. Acho que esse é um assunto para uma outra podcast, né, Rodrigo, para a gente conversar.
Mas esse quarto ponto foi o que realmente me empolgou, assim, de começar esse projeto, que é o Brasil América Consulting, para trazer essa informação para brasileiros aqui nos Estados Unidos, porque eu sei qual é a vida de um brasileiro aqui nos Estados Unidos que está trabalhando muito, está trabalhando duro para ganhar os dólares dele, e o sonho é juntar o dinheiro para poder ir para o Brasil, para comprar uma casa própria, para comprar um investimento, né? Eu tive um amigo que estava guardando dinheiro que ele queria comprar a padaria deles, né? Infelizmente eu sei que ele não sei quais foram as razões, mas ele acabou não realizando o sonho dele. Mas esse era o sonho dele por muitos anos. Ele ficou aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, eu acho que há uns 7 anos. Não aqui na Flórida. Ele estava em Nova York, né? Ficou por uns 7 anos. Mas se cansou, não gostou não que não gostou, mas não conseguiu se acostumar muito com a cultura americana. Ele é brasileiro, né? 100% brasileiro, queria voltar para o Brasil e está vivendo uma vida boa no Brasil, tranquilo, está trabalhando, mas infelizmente não conseguiu realizar aquele sonho. O consórcio, agora nós nunca saberemos, né? Como eles dizem em inglês, we'll never know. Mas se ele começasse o consórcio há anos atrás, em 7 anos, a possibilidade dele ter sido contemplado numa carta de crédito de 800 mil, 1 milhão de reais, é muito possível. É real. Essa é uma possibilidade real. Então, esse foi o motivo que me inspirou a entrar em contato com o Rodrigo como um profissional de consórcio, um gestor de consórcios lá no Brasil, em Curitiba, entrar em contato com ele e começar esse projeto, Brasil América Consulting, para que nós pudéssemos ter esse tipo de conversa que, by the way, nós vamos ter todas as semanas, né, trazendo informação e mostrando a brasileiros nos Estados Unidos e ao redor do mundo, mas principalmente nos Estados Unidos, a possibilidade de investimento e a oportunidade que você tem de se planejar para ter acesso a um capital que pode não somente ajudar você a realizar o seu sonho, mas, quem sabe, começar uma vida de investimento. Porque se você é contemplado, como a gente falou, em 500 mil, 600 mil, 1 milhão de reais, pode ser, agora você tem esse dinheiro para poder aplicar novamente, investir novamente e continuar fazendo o seu trabalho e garantir uma aposentadoria ou garantir um patrimônio daqui a alguns anos. Essa é uma oportunidade real, uma oportunidade muito, muito, muito empolgante. Exatamente. Esse é um ponto que as pessoas têm que entender, né? Então eu falo o seguinte, hoje aqui no Brasil, 3 mil reais é um salário legal, é um salário bom. Só que 3 mil reais a pessoa vai investir 500 reais num consórcio, que é um crédito de 150 mil reais, 200 mil reais. Agora nos Estados Unidos a pessoa tem talvez o mesmo esforço, ou um esforço um pouco maior, mas ela tem sim acesso aos 500 dólares para investir 1 milhão de reais aqui no Brasil, né? Com certeza. Vamos fazer a conta. Fazer a conta aqui rapidinho. Desculpa te interromper, só quero fazer uma conta aqui. Não, rapaz. Não esqueça o que você ia me falar agora mesmo, mas deixa eu fazer uma conta aqui, ó. 15 dólares por hora. Vamos imaginar, 15 dólares por hora, né? Tem gente que ganha mais. Brasileiros que trabalham aqui nos Estados Unidos, que tem uma skill, né, como eles dizem, um talento, que é um carpinteiro que trabalha em construção, que precisa um pouco mais de talento, assim, que não é só um pedreirão, assim. Porque o pessoal fala que é pedreirão, mas não. Aqui nos Estados Unidos, se você tiver um talento na área de construção, você tá ganhando 20, 25 dólares, 30 dólares por hora. Mas vamos imaginar, como eu não tinha muito talento, quando vim pra cá, falei, não, vai ter que lavar prato, negão, vamos lavar prato, não tem problema nenhum. 15 dólares por hora. Se estiver fazendo 15 dólares por hora, trabalhando 40 horas por semana, né, que é o período integral, são 15 vezes 40, você está fazendo 600 dólares por semana. Vezes 4 para um mês que tem 4 semanas, porque alguns meses tem 5 semanas, né? Vezes 4, você está fazendo 2.400 dólares por mês. A pessoa provavelmente não vai tá pagando o aluguel sozinho, né? 1.000 dólares, vamos imaginar que você paga uns 500 dólares de aluguel, menos 500 dólares, são 1.900, menos comida, né? Tem que pagar comida e roupa, vamos imaginar que tudo é menos uns 1.000 dólares. Você tem 900 dólares
de restante da sua renda mensal, se você pegar $500 por mês para aplicar numa carta de crédito com o consórcio Servopa no Brasil, essa é uma carta de crédito de R$ 1 milhão. É muito, muito, muito empolgante. A ideia do que é possível para aqueles que querem planejar e têm o sonho de voltar no Brasil e não estabelecer uma vida financeira assim saudável no Brasil, o consórcio, eu não acredito que existe uma opção melhor hoje em dia. Exato, exatamente. E uma última coisa assim que eu queria falar, que é muito importante, igual você falou do teu amigo, né, que o goal dele era comprar a padaria. A padaria aqui. A panificadora, a panificadora, é verdade, panificadora. Exato. Mas se passaram 7 anos, muita gente fala isso, já se passaram 7 anos e agora fazer consórcio vai demorar demais. Mas o que eu tenho para falar é o seguinte, vão se passar mais 7 anos, mas e aí? Você vai deixar passarem-se mais 7 anos e você ter 14 anos para trás para se lamentar? Ou vai iniciar o teu projeto hoje, né? Exatamente. Sabendo que daqui 7 anos você pode estar com o teu bem lá na frente, pensando na tua família, pensando nos teus filhos, melhor, pensando em você, né? Que eu acho que tem que ser o nosso maior objetivo, o nosso maior goal ali é realizar os nossos sonhos e os nossos próximos objetivos, né? Com certeza, esse é um ponto muito, muito, muito importante. Hoje, mais do que nunca, isso é algo que eu realmente, com 47 anos hoje, eu penso nisso muito, que eu gostaria de ter acesso à informação, porque a verdade é a seguinte, 20 anos atrás, 30 anos atrás, nós não tínhamos acesso à informação como nós temos hoje, né? Mas eu penso assim, nossa, se eu tivesse acesso à informação como eu tenho hoje, para pensar em investir, para pensar na minha aposentadoria, para pensar em guardar um dinheiro, e não $100, R$100. Se a pessoa, um jovem com 19 anos, se você guardar R$100 todo mês e colocar numa opção de investimento segura, assim, continuar investindo, é quase que garantido que nos seus 55, 60 anos você vai estar aposentado sem problema nenhum. Garantido, não vai depender de ninguém. Vai depender dos seus retornos. Mas como você falou, Rodrigo, nós não pensamos dessa maneira. A maioria das pessoas pensam, não, 60 anos, nem sei se eu vou estar vivo. O pessoal fala assim, né? Pode ser que nem sei se eu vou estar vivo amanhã, vou me preocupar com isso. E infelizmente esse não é um pensamento muito inteligente. As pessoas que têm wealth, riquezas, os ricos, eles pensam não somente no futuro deles, eles pensam no futuro dos filhos deles. Eles pensam no futuro dos filhos deles. Eles pensam em riqueza de gerações. E nós, infelizmente, eu não quero criticar ninguém, eu estou me criticando a mim mesmo, né? Porque eu me identifico, infelizmente, me identifico com aquela pessoa, e agora, um pouco mais velho, eu estou mudando aquela mentalidade e já mudei há alguns anos atrás, mas me lamento um pouco de não ter acesso à informação e poder realmente entender isso quando eu tinha os meus 22 anos, 23 anos, porque para saber que se eu tiver essa mentalidade e guardar o meu dinheiro e investir de maneira correta, em 25, 30, 40, 50 anos, eu vou estar financeiramente estabelecido, não dependendo de ninguém, não dependendo do governo, não dependendo dos meus filhos ou da minha filha, não dependendo da minha esposa, eu vou depender dos meus investimentos, depender do meu capital e das decisões que eu fiz nesses 30, 40 anos que passaram. Então isso é algo muito importante, mas eu acho que mais e mais pessoas, inclusive os nossos compatriotas, né, brasileiros, estão pensando nisso. Mais e mais pessoas estão realizando que essa é a realidade do mundo hoje. Você tem que pensar no seu futuro. Com certeza vamos viver hoje, né, você tem que ter um orçamento e separar um pouquinho daquele dinheiro para poder investir no seu bem-estar dia a dia, indo para academia, assistindo um cineminha, indo para um restaurante de vez em quando, levando a esposa para um restaurante, a namorada, o namorado, o esposo, o que quer que seja. Mas o foco principal é investimento. Investindo não somente no hoje, mas principalmente no amanhã, no futuro. Exatamente. Beleza? Rodrigo,
53 minutos, essa foi uma conversa legal. Eu gostei do episódio de hoje, porque isso que esse que foi o princípio, né? Falarmos, ter uma conversa genuína, assim, uma conversa detalhada da opção de consórcio. Então, eu espero para que vocês que estejam assistindo, para você que esteja assistindo, eu espero que isso tenha te trazido assim conteúdo, então ter trazido valor. Pense no seu futuro, pense nas opções. Para aqueles brasileiros e brasileiras que estão aqui nos Estados Unidos, por favor, dê uma olhada, check out our website, né? Dá uma olhada no nosso website, brazilamericaconsulting.com, ok? Vai entrar em contato comigo, meu telefone está lá, o telefone do Rodrigo está lá, você pode nos contatar no WhatsApp e nós podemos começar uma conversa e ver quais são as melhores opções de investimento para você hoje, tá ok? Rodrigo, uma palavra final? É isso mesmo, exatamente. Não se esqueçam, né, de se inscrever no nosso canal. Yes. Já deixa o joinha, compartilha com um amigo, porque a gente vai postar muita informação. E coloca nos comentários aí o que vocês acharam, se gostaram, se estão gostando e o que vocês querem ver nos próximos capítulos aí, que a gente vai passar muita informação para vocês. Com certeza. Gente, muito obrigado, um abraço, espero que todos tenham uma boa noite e um bom dia e até a próxima. Um abração, Rodrigo, nos falamos. Abraço, até mais. Tchau, tchau.